Devocionais, a Bíblia toda em um ano. Hoje, Provérbios, capítulos 19 a 21. Seguindo com os vários provérbios de Salomão, o capítulo 19 agora fala sobre a humildade e também sobre a vida familiar. O capítulo se inicia com um provérbio dizendo: melhor é o pobre que anda na sua integridade do que o perverso de lábios e tolo. Por meio desse provérbio, Salomão está mostrando novamente que a sabedoria vale mais do que as riquezas. E isso será desenvolvido ao longo desse capítulo, falando sobre a vida no tribunal e também sobre a vida familiar. A realidade do juízo para os tolos, para com aqueles que agem de falsa testemunha, que mentem nos tribunais, é garantida nos versos 5 e 9. A falsa testemunha não fica impune e o que profere mentiras não escapa. De novo no verso 9, a falsa testemunha não fica impune, e o que profere mentiras perece. Por meio dessa repetição, Salomão assegura que o Senhor está atento a todo o movimento do homem, e o Senhor há de julgar aqueles que mentem em tribunais. O verso 14 introduz a vida no lar, dizendo que a casa e os bens vêm como herança dos pais, mas o Senhor é a esposa prudente. Esse provérbio ensina aqueles jovens rapazes que aprendiam os provérbios de Salomão sobre a verdadeira riqueza. As riquezas materiais podem vir dos pais, mas é necessário a sabedoria que vem do Senhor a fim de que adquiram uma esposa prudente. Ainda sobre o lar, o verso 18 afirma: castiga teu filho enquanto há esperança, mas não te excedas a ponto de matá-lo. Este provérbio ensina aos pais a moderação, a prudência na disciplina. Ele mostra que a disciplina é necessária, mas deve ser administrada com sabedoria. O capítulo 20 avança mostrando como o caráter, como a conduta do sábio e do tolo são evidenciadas no dia a dia e também são reveladas em suas decisões. O verso 3 mostra a honra do homem. Honroso é para o homem desviar-se de contendas, mas todo insensato se mete em rixas. Aqui novamente está o segredo da sabedoria. Aquele que é sábio sabe muito bem evitar conflitos e andar de forma pacífica. O verso seguinte fala sobre o trabalho. O preguiçoso não lavra por causa do inverno, pelo que na cega procura e nada encontra. Por meio desse provérbio, Salomão mostra que algumas vezes a pobreza, a miséria, é consequência da própria preguiça, da falta de empenho daquele que deveria trabalhar, mas não faz. Porém, no meio desse capítulo aparece um provérbio muito importante de Salomão. Quem pode dizer: purifiquei o meu coração, limpo estou do meu pecado? Ninguém pode se purificar do seu pecado. E esse é justamente um caminho pelo qual esses provérbios apontarão para Cristo. Antes disso, vejamos os próprios provérbios que aparecem em capítulo 21. A grande ênfase do capítulo 21 está justamente na sabedoria do Senhor. O Senhor é sábio e por isso ele conhece todo o coração do homem, conhece todos os caminhos e faz toda a sua vontade. O primeiro verso do capítulo 21 afirma: como ribeiros de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor. Este, segundo o seu querer, o inclina. Isso mostra justamente a providência de Deus, a forma como Deus age por meio dos governantes. Em seguida, no verso 2, é dito: todo o caminho do homem é reto aos seus próprios olhos, mas o Senhor sonda os corações. A verdadeira validade dos caminhos, a aprovação dos caminhos, só é possível diante da dependência do Senhor, pois Ele, sim, é capaz de sondar as motivações que fazem o homem trilhar os caminhos que pretende. O verso 3 traz um novo provérbio: exercitar justiça e juízo é mais aceitável ao Senhor do que sacrifício. Aqui está também o segredo da obediência. É melhor obedecer do que fazer sacrifícios ao Senhor. A obediência continua sendo o melhor caminho de sabedoria. Esse capítulo, portanto, enfatiza o domínio do Senhor sobre as muitas ações dos homens e como ele governa de modo sábio. Esses capítulos, portanto, instruem a nós como encontramos verdadeira sabedoria. Notamos que a sabedoria não está nas palavras ou na aparência, mas sim no coração dependente do Senhor, na humildade, na justiça e na submissão ao Senhor. Esses provérbios trazem muitas instruções práticas sobre como o sábio vive, tanto no seu lar, como no seu trabalho, como também nos tribunais.
Aqui Salomão aponta para muitos caminhos pelos quais podemos mostrar sabedoria. No meio do capítulo 20 vimos que ninguém pode dizer que purificou o seu coração e agora está limpo do seu pecado. A única solução, portanto, está na fé em Cristo. Apenas depositando a nossa fé em Cristo podemos ter nosso pecado perdoado. Esses capítulos revelam justamente o problema da insensatez do homem. O homem, naturalmente, recusa a instrução, vive segundo seus desejos e as suas vontades. Ele confia em sua própria justiça. Por isso, o homem precisa de Cristo, pois Cristo é aquele que verdadeiramente pode purificar o coração do homem, é aquele que pode perdoar os seus pecados. É somente por meio de Cristo que temos salvação. E ao sermos salvos por Ele, somos conduzidos para a obediência à sua vontade, para expressarmos a vida que temos em Cristo por meio de um viver sábio. Nossa única forma de vivermos com sabedoria nesse mundo é dependendo da obra de Cristo. Provérbios nos ensina que ajudar aos pobres é um ato de sabedoria. Ele mostra que isso é justamente um dever social do homem. E essa generosidade que devemos demonstrar é baseada no fato de Cristo, sendo rico, se fazer pobre por nós, se doar em nosso favor. Ao contrário do insensato que faz aquilo que seu coração deseja, ao estarmos em Cristo devemos fazer a vontade do nosso Senhor, daquele que governa sobre nós. Devemos examinar nossos desejos e buscar fazer a vontade dele. Como muitos provérbios declaram, devemos andar em justiça, nos satisfazermos em obedecermos ao Senhor.